Bom dia. Hoje eu vim explicar para vocês como que se tira a raiz quadrada por fatoração. É um conteúdo que aparece nas próximas páginas do nosso livro para encerrar o capítulo. Então essa explicação que eu vou fazer está na página 74 e depois na página 76. Então vamos lembrar, lá no sexto ano a gente já estudou isso, então é uma revisãozinha. Nós vamos tirar a raiz quadrada fatorando. O que é fatorar? É pegar um número e dividir pelos números primos. Então vamos dar um exemplo. Raiz quadrada de 144. Nós vamos ter que descobrir que número ao quadrado dá 144. Ou seja, que número ele vezes ele mesmo dá 144. Aí tem gente que já deve estar pensando assim, eu sei, tia, é o 12. 12 vezes 12, 144. Muito bem, é o 12. Mas como fazer isso fatorando? E isso é útil em casos em que a gente não sabe. Por exemplo, raiz quadrada de 7.056. Nós não sabemos mentalmente que número ele vezes ele dá 7.056. Então, a fatoração ela é útil nesses casos, para quando a gente não sabe a resposta mentalmente. Então, vamos fazer primeiro com 144, que ele é mais simples. Então, você pega o 144, passa uma barra e nós vamos começar a dividir. Então, quem é o primeiro número primo que divide o 144? Ele é par, é o 2. Então, vamos lá, sempre que for par vai ser o 2. 144 dividido por 2, ou seja, metade de 144, 72. É par de novo, dá por 2. Metade de 72, 36. É par, dá por 2 de novo, 18. Dá por 2 de novo, 9. Chegamos no 9. 9 não dá por 2. 9 dá por quem? Por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Quando chega no 1, acabou a fatoração. Então, vamos ver aqui, como é que ficou a fatoração. Como é raiz quadrada, nós vamos juntar os fatores repetidos de 2 em 2. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, nós juntaríamos de 3 em 3, de raiz quarta de 4 em 4. Então, olha lá como é que ficou o 144 fatorado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. É a fatoração do 144. Agora a gente vai tirar a raiz disso. Tirando a raiz, o que a gente sabe? Que a raiz quadrada é a operação inversa do ao quadrado, de elevar a potência ao quadrado. Então elas se cancelam. Então a raiz quadrada corta todos os quadrados. Então, o que restou aqui disso tudo? 2 vezes 2 vezes 3. Aí, agora é só fazer esse cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, quem é a raiz quadrada do 144? É o 12. É uma raiz inteira, uma raiz exata. Agora vamos para o 7.056. Esse é mais difícil, eu não sei de cabeça. Então vamos fatorar o 7.056. Bom, ele é par, então vai dar por 2. Metade de 7.056. Metade de 7.000, 3.500. Metade de 56, 28. Então, 3.528. É par ainda, dá por 2 de novo. Metade de 3.000, 1.500. Metade de 500, 250. Metade de 28, 14. Juntando aqui, 1.764. É par, dá por 2 de novo. Metade de 1.000, 500. Metade de 700, 350. Metade de 64, 32. Juntando as metades, 882. É par, dá por 2 de novo. Esse que eu sei de cabeça.
Metade de 882, 441. E agora ele é ímpar, então ele não dá mais por 2. Será que ele dá por 3? Vamos lembrar da regra de divisibilidade? Um número dá por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Deu 9 a soma. Dá por 3? Dá. Então tem que fazer aqui. 441 dividido por 3. Fazendo aqui a conta rapidamente. 147. Será que dá por 3 de novo? Vamos somar os algarismos. 1 com 4, 5. Com 7, 12. 12 dá por 3. Então dá por 3 de novo. 147 por 3. 49. 49 dá por 3. Soma os algarismos dele. 4 mais 9, 13. 13 não dá por 3, não. Então, não dá por 3. Por 5, ele também não dá. Por 7, ele dá. Tá na tabuada do 7. 49 por 7, 7. Por 7, 1. Acabou. Então, agora a gente volta fazendo o mesmo procedimento lá da raiz quadrada do 144. Como é raiz quadrada, a gente junta de 2 em 2. Vou fazer aqui em cima, porque aqui embaixo fica apertado, ó. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Então, tá aqui a fatoração. A raiz quadrada, por ser a operação inversa da potência elevada ao quadrado, elas se cancelam. Ah lá, o que sobrou? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Agora é só fazer o cálculo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 21, 84. Então, quem é a raiz quadrada de 7.086? É o 84. Vamos conferir aqui, ó. Você pode pegar a calculadora e conferir. Faz 84 vezes ele mesmo. 7.056, certinho. Então, novamente, deu uma raiz inteira. Ah, professora, mas e quando não der a raiz inteira? Então, vamos ver aqui, nesse exemplo aqui de baixo. Raiz quadrada de 12. Nós já paramos para pensar. Que número ele vezes ele mesmo dá 12? Ah, 2 vezes 2, 4. Não é. 3 vezes 3, 9. Não é. 4 vezes 4, 16. Passou. Então, 2 vezes 2, 4. Foi pouco. 3 vezes 3, 9. Foi pouco ainda. 4 vezes 4, 16. Passou. Então, precisa ser um número maior que 3 e menor que 4. Bom, número maior que 3 e menor que 4 vai ser 3 e pouco. Vai ser uma raiz não exata, não inteira. Vai ser um número maior que 3 e menor que 4. Então, a raiz de 12, ela está entre 3 e 4. Se você procurar a raiz de 12 na calculadora, você vai achar aqui, ó, é 3,4641016. Na verdade, não cabe mais aqui no visor. É uma raiz não exata infinita. Vocês vão estudar mais pra frente, lá no 8º ano, que é um número irracional. Mas isso agora não é foco do nosso estudo. O que é foco do nosso estudo é que a raiz de 12 não é uma raiz exata. É um número entre 3 e 4, é um número decimal. Ah, mas e se eu fosse fatorar? O que teria acontecido? Se você fosse fatorar o 12, por 2, 6, por 2, 3. Aí, 3 dá por 3, né? Por 3, 1. Olha lá como é que ia ficar, ó. Juntando de 2 em 2, ia ficar 2 ao quadrado vezes 3. Na hora de tirar a raiz, o 2 ao quadrado ia cortar, esse 2 aqui ia sair da raiz,
mas o 3 não está ao quadrado para cortar. O 3 ficaria preso dentro do radical. Então, ficaria uma raiz não exata. Ficaria um número preso lá dentro da raiz. Vamos entender melhor fazendo 200 aqui, ó. Raiz de 200. Olha lá. Você ia lá, fatoral 200. Por 2, 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Acabou. Então, olha lá. Vamos juntar de 2 em 2. Então, ficou 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes esse 2 que ficou sem par, vezes 5 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada corta os ao quadrado. Então, quem que saiu aqui de dentro? O 2, o 5, mas quem que ficou preso dentro da raiz? O outro 2. Então, 2 vezes 5, 10, raiz de 2. Olha lá. Deu uma raiz não exata. O nosso livro agora, ele não quer aprofundar as raízes não exatas, não inteiras. Ele quer relembrar vocês as raízes inteiras. Então, o que ele vai pedir das não inteiras? Ele vai só pedir, raiz de 200 está entre que números? Como é que você faz isso? Você pensa aqui, ó, vou virar aqui, ó. 10 vezes 10, 100. É pouco. 11 vezes 11, 121, é pouco ainda. 12 vezes 12, 144, é pouco. 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14, 196, ó, estamos chegando. 15 vezes 15, 225, passou. Então, 14 foi pouco e 15 foi muito. Então, tem que ser um número maior que 14 e menor que 15. Vai ter que ser 14 e pouco. Então, o que o nosso livro quer saber? Raiz de 200 é uma raiz não inteira. Ela está entre que números inteiros? Está entre o 14 e o 15. Então, raiz de 200 está entre 14 e 15. Então, é isso. Com essa explicação, vocês vão poder fazer os exercícios da página 75, 76 e todas as atividades da página 77 a 80. Conforme vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir me perguntando pelo WhatsApp ou pelo e-mail, o que vocês acharem melhor. E aí, com isso, nós vamos encerrar esse capítulo nos próximos dias. E aí, o próximo capítulo... nós vamos entrar no módulo 2, que é a introdução aos racionais. Aí nós já vamos ter o conteúdo lá no homeschool. Então, nós precisamos finalizar essa parte para poder ir para o homeschool. Joia? Bom trabalho!